Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um dia do Desafio da Sabedoria, 12º dia. Hoje é 12 de dezembro de 2025 e nós vamos ler o capítulo 12 do livro de Provérbios nesse desafio, meus amigos. Nós estamos numa sequência de estudos desde o dia 10 da segunda parte do livro de Provérbios, que fala propriamente dos Provérbios de Salomão. São versículos de sabedoria que nos ajudam a ter noção, ter conselhos de como agir no nosso dia a dia para se comportar como pessoas mais sábias. Vamos orar para que Deus fale conosco durante esse estudo e que Ele nos encha do Teu Espírito Santo para nos conduzir na hora da decisão. Feche seus olhos, respire fundo. Senhor nosso Pai, muito obrigado, Pai, por estar conosco nesse desafio. Muito obrigado, Pai, por deixar essas palavras de sabedoria para nos orientar. Obrigado, Pai, por nos dar acesso ao Espírito Santo para que a gente tenha orientação. Peço, Pai, que o Senhor nos encha do Teu Espírito Santo, que a gente sempre receba a orientação divina em cada passo que a gente dê, que tenhamos dias mais sábios de hoje em diante, Pai, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amigos, vamos começar o capítulo 12, no versículo 1, diz assim: todo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Versículo 2. O homem bom obtém o favor de Deus, mas o que planeja maldades o Senhor condena. Versículo 3. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desraigar o justo. 4. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como o câncer dos seus ossos. Versículo 5. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Versículo 6. A palavra dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Esse versículo 6 é importante porque de quem a gente tem ouvido palavras e conselhos? Quem a gente tem ouvido? Antes da gente ouvir um conselho ou seguir um conselho, busque ver os resultados dessa pessoa, busque ver como essa pessoa está vivendo, busque entender se essa pessoa está mesmo querendo o seu bem ou se ela está querendo se dar bem em cima do conselho que ela está lhe dando. É importante. Versículo 7. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. Versículo 8. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem coração perverso é desprezado. Versículo 9. Melhor é não ser ninguém e, ainda assim, ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. 10. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. 11. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Versículo 12. Os ímpios cobiçam o desejo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. 13. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Versículo 14. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Versículo 15. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Esse versículo 15 é importante porque muitas vezes nós
não pedimos conselhos porque a gente sabe que o que está fazendo, pensa que sabe o que está fazendo, pensa que sabe o que é melhor para a gente, mas muitas vezes a gente não enxerga o que outras pessoas podem estar enxergando. Só que tem que ter cuidado a quem se pede o conselho. Certa vez eu vi que só podemos pedir conselho a 2 pessoas. Uma é quem ama a gente de verdade, porque quem ama a gente de verdade sempre terá um conselho de bem. E a outra pessoa é quem é especialista no assunto. Não adianta você perguntar a alguém que você ama sobre uma doença, por exemplo, se ela não é especialista. Você tem que procurar um médico que é especialista naquela área e pedir o conselho. Da mesma forma, você não vai pedir um conselho de vida para uma pessoa que quer o seu mal. Então é importante você discernir também de quem você vai ouvir o conselho. Versículo 16. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. 17. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Esse versículo 18 ele traz um convite também para que as pessoas reflitam mais sobre o que falam. Existe um espírito de quinta série muito presente atualmente, onde fazem com que as pessoas falem sem pensar, falem para magoar, falem para ferir, falem para zombar. E isso é tolice, né? A própria palavra de Deus, a própria palavra de sabedoria, ela revela que esses atos, esses gestos são tolices. Então não nos comportemos como tolos, evitemos essas brincadeiras, evitemos essas palavras afiadas, vamos usar as nossas palavras, vamos gastar as nossas palavras, vamos investir as nossas palavras para curar as pessoas, né, para fazer com que as pessoas se sintam bem e não que elas se sintam mal. Versículo 19. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. 20. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está no meio dos que promovem a paz. Versículo 20 aqui é um belo conselho. Se você é uma pessoa que ajuda a promover a paz, a alegria vai estar presente diante de você. Versículo 21. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. Versículo 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. 23. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. 24. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. 25. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Mais uma vez aqui no versículo 25, um convite para que a gente seja fonte de palavras bondosas para animar as pessoas ao nosso redor. Quantas vezes algumas pessoas estão próximo a nós, né, com a cara mais fechada ou parecendo mais abatido, e muitas vezes em vez de perguntar o que está acontecendo ou de falar palavras de afirmação para que essa pessoa levante a cabeça, muitas vezes a pessoa já vai diretamente com chacota, perguntando se dormiu mal, perguntando se o time perdeu, e isso acaba desmotivando ainda mais aquela pessoa. Então busquemos ser pessoas que tenham palavras de paz, que tenham palavras de ânimo, para que as pessoas que estão ao nosso redor, elas se levantem a cabeça. Muitas vezes essas pessoas que estão ao nosso redor fazem parte do nosso time, fazem parte da nossa família, fazem parte da nossa equipe, e elas remam juntos conosco nos nossos desafios. Então não adianta que você esteja bem remando forte, enquanto alguém da sua família, enquanto alguém da sua equipe, ela está cabisbaixo. É importante que todos estejam bem, para que todos remem com força na mesma direção. Versículo
26. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. 27. O preguiçoso se aproveita. 27. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. 28. No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que nos preserva da morte. 28. No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que nos preserva da morte. Esse 28 aqui, para encerrar o capítulo 12 do livro de Provérbios, ele fala sobre vereda, sobre caminho. E vereda e caminho, ela trata muito de escolhas, de decisões. Quantas vezes você escolhe um caminho que parece aparentemente mais fácil, aparentemente menos trabalhoso, e só que você vai se deparar numa situação, numa consequência desastrosa. E o versículo 28, ele orienta, né, que o caminho da justiça está à vida. Então, quando você for decidir, quando você for escolher um caminho, escolha o caminho da justiça. Evite buscar caminhos que lhe trazem vantagens desonestas, porque esses caminhos que trazem vantagens desonestas muitas vezes trazem consigo também a destruição. Pois bem, meus amigos, quantas palavras de sabedoria no estudo de hoje. Eu espero que todos vocês estejam sendo tão enriquecidos de conhecimento, de sabedoria, quanto eu estou sendo também. Está sendo um desafio de fazer esse estudo todos os dias, mas também está sendo muito proveitoso. Eu espero que cada um de vocês também esteja aproveitando. Vamos orar e pedir a Deus que continue conosco, nos orientando, para que a gente seja cada dia mais sábio. Senhor nosso Pai, muito obrigado, Pai, por estar conosco nesse desafio. Muito obrigado, Pai, por deixar essas palavras de sabedoria para que a gente possa ser orientado por Ti. E muito obrigado por sempre enviar o Espírito Santo para falar conosco. Te pedimos, Pai, encha-nos do Teu Espírito Santo, Pai, para que Ele nos oriente no momento da decisão, para que Ele nos recorde das palavras desse estudo, Pai, e que a gente tome decisões mais sábias e que a gente seja pessoas mais sábias, Pai, e para que a gente pareça pessoas mais sábias, Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amigos, peço mais uma vez que sigam o canal, que compartilhe esse estudo com mais pessoas, para que assim que a gente atinja um número mínimo de seguidores, a gente comece a fazer esse desafio em formato de live e a gente possa interagir. Quero saber de onde você está falando, quero saber o que é que você está aprendendo, quero ouvir algum comentário de algum versículo que eu não comentei. Então, por enquanto, digite nos comentários o que você achou do estudo, o que você achou de determinado versículo, o que você aprendeu em determinado versículo, ou o que você quer acrescentar referente a determinado versículo. E em breve nós estaremos fazendo essa interação ao vivo. Parabéns por chegar até o dia 12 desse desafio e vamos junto até o dia 31. Que Deus abençoe.